Salmo 23, eu estou usando uma nova versão da Bíblia, que é a versão da Bíblia em inglês, traduzida agora para o português, de King James. E o versículo número 1 do Salmo 23, na minha versão, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Eu sei que na versão atualizada diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Falando de um futuro próximo e longo, e esta versão diz: nada me falta. Amém. Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer por este tempo tão lindo hoje à noite, por cada lar aqui representado, por cada criança, cada jovem, cada mãe, cada pai. Ó Deus, por este tempo que tem sido uma bênção na minha vida. Quero orar neste momento, colocando-me perante a sua presença, mais uma vez, pedindo ajuda dos céus. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Venha ao meu coração, ao nosso coração, neste momento, como mestre, aquele que nos ensina, aquele que nos exorta, aquele que traz para cada um de nós hoje à noite a revelação que vem da sua bendita palavra. Oramos pedindo a bênção dos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assento. Amém. Queridos, o Salmo 23, de toda a Bíblia, é o mais lido em todo o mundo. Eu diria que há dois textos na Bíblia que são, quem sabe, os mais lidos, conhecidos na Bíblia. É o Salmo 23 e o Salmo 91. O Salmo 91 é visto por muita gente como aquele salmo que se tornou até numa espécie de protetor da casa. As pessoas abrem a sua Bíblia no Salmo 91 e coloca lá em cima da geladeira, ou em cima da cômoda, na sala ou no quarto. E eu conheço algumas pessoas que nunca leram o Salmo 91. Mas de tanto as pessoas falarem, porque às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, a pessoa assim: você tem Bíblia em casa? Tem. Então chega em casa, abre no Salmo 91 e deixa ele aberto. E a pessoa acredita naquilo, ele abre no Salmo 91 e deixa o Salmo 91 aberto, porque diz que esse salmo dá proteção para casa. Eu já achei a Bíblia aberta em algumas... como chama aquela coisa que algumas pessoas têm em casa, onde coloca bebida? É um barzinho? É um bar, não é isso que chama aquilo? Uma espécie de um estante onde... não, e coloca bar, que coloca garrafas de bebida, que coloca as bebidas. É uma adega, né? Até lá eu já vi Bíblia também. Ao lado do uísque, do vinho. Enfim, às vezes as páginas estão amareladas e empoeiradas, porque as pessoas tomam certas passagens da Bíblia
e fazem delas uma espécie de superstição, que isto, a Bíblia aberta, ela vai fluir bênçãos para dentro da sua casa, proteção dos olhares maus, das pragas, daquilo que o Salmo descreve, que a casa estará protegida, porque o Salmo 91 está aberto. O Salmo 23, ele é muito usado, é o Salmo da consolação, é o Salmo que as pessoas leem muito ao lado de um enfermo, num leito de hospital, ou numa cama de enfermidade em casa. É o Salmo que diz, se você passar pelo vale sombrio da morte, o Senhor sempre vai estar contigo, Ele não te abandonará. É o Salmo que é lido quando as pessoas estão passando por dificuldades, provações, lutas, e então esta palavra é lida dizendo, Ele vai te alimentar. Se você está passando por lutas, perseguições, pessoas estão te caluniando, um dia Deus vai colocar essas pessoas no tribunal do julgamento dele, e você vai ver que Deus tomou a sua causa, Ele é o seu juiz e defensor. Por isso o Salmo 23, ele talvez seja de toda a Bíblia o mais lido dos livros. É o mais lido dos livros. Mas hoje à noite, queridos, eu tomei esta abertura do Salmo, essa frase, o Senhor é o meu pastor, e nada me falta, ou nada me faltará. Porque Davi, ele, conhecedor que era dos nomes de Deus, porque o próprio Davi, em outras ocasiões, ele usa outros nomes dados a Deus. Por que ele usa? Davi era conhecedor, por exemplo, de Deus se apresentar também na Bíblia, se revelar como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Davi fala de Deus em outras ocasiões como El Elyon, o Deus Altíssimo, que está acima de tudo e de todos. Ele conhecia Deus como Eolã, o Deus eterno, que não tem princípio e nem fim. Mas aqui, queridos, Davi toma o nome de Deus, que é o nome próprio de Deus, sabia? Quando Moisés quis saber o nome daquele que o enviava para resgatar o povo dele do Egito, Moisés disse, eu preciso chegar lá em nome de quem? Eles vão me perguntar, quem te mandou? Quem foi que te enviou? Quem lhe deu a autoridade para vir aqui? E ali Deus então revela a Moisés o seu nome. Eu sou. Eu sou o que sou. E a tradução disso quer dizer, queridos, Deus chega lá e diz, Yahvé me mandou. A abertura desse salmo no hebraico quer dizer Yahvé, e é o meu pastor.
Yahvé, queridos, é o nome de Deus. Por que Yahvé? Hoje à noite você pode me chamar de Pastor Eloy. Amanhã à noite, diante de uma classe de alunos, eu sou chamado de Professor Eloy. Vários nomes designam. Doutor fulano. Mas, queridos, atrás de uma função, atrás de uma profissão, de algo que alguém faz, ele tem um nome, não tem? Então hoje à noite, você quer me chamar pelo nome, você não vai me chamar de pastor, você diz Eloy. Eu sou o Eloy. Concorda? Eu sou Eloy. Irmãos, a primeira vez que Deus se revela dizendo: eu tenho nome, eu tenho muitos atributos, eu sou todo-poderoso, eu sou de fato tudo isso que eu posso ser como Deus, mas eu tenho o meu próprio nome, Jeová ou Yahvé. Com isso Deus estava dizendo, queridos, que como Deus, Ele é imutável. Amém? Deus estava dizendo: eu não mudo. Ele estava dizendo: eu sou a causa de tudo e não fui causado por ninguém. Concorda? Ele nunca foi criado. Ele é o Criador. Amém. Ele é a causa de tudo existir. Ele é aquele que não é governado por ninguém. Em outras palavras, ele é ingovernado. Todo governo está sobre ele. Nós somos, irmãos, governados. Deus é o nosso governo. Amém? Amém. Nós precisamos, queridos, de condições para dizer o que vamos fazer. Hoje à noite eu disse para minha esposa: hoje eu vou com camisa de manga curta para a igreja, porque ficou quentinho. Anteontem eu estava sentindo um frio terrível. Então nós somos acondicionados a que roupa vamos vestir. Está entendendo? Deus, irmãos, não depende de clima, né? Ele independe de tudo isso como Deus. Deus não é afetado por nenhum tipo de problema que nos afeta. As tristezas que às vezes passamos, Deus não passa. As decepções, dessas coisas não existem em Deus, porque Deus não é afetado por nenhuma destas coisas como Deus. Deus, irmãos, tem o seu governo sobre tudo que existe. Toda a soberania, tudo está debaixo da sua autoridade, do seu governo. Amém? Amém. Que segurança para mim e para você hoje à noite dizer: Ele é o meu pastor. Sabe por que eu posso dizer que Ele é o meu pastor? Sabe, meus irmãos, não existe separação na Trindade. Deus é uno, amém? Amém. Como Pai, Ele se relaciona conosco como Deus, Ele se relaciona como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Amém. Na abertura do culto hoje à noite, pastor Daniel leu as palavras proferidas pela boca do Senhor Jesus, dizendo: eu sou o bom pastor.
Porque quando Deus quis sentir a nossa dor, a nossa tristeza, sentir as nossas fragilidades nessa terra, queridos, Jesus veio aqui. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria, ele assumiu a humanidade nossa. E como homem, Jesus sentiu o que a gente sente. Sentiu dor, tristezas, sentiu fome, sede. Em todas as coisas ele foi tentado e provado à nossa semelhança, mas ele nunca sucumbiu a nenhuma das tentações que o diabo lançou sobre ele. Ele chegou puro aqui e foi assunto ao céu, imaculado, puro, porque ele esteve na terra, fez-se servo, assumiu a forma humana, assumiu a nossa humanidade perfeita, mas nunca permitiu que o mal entrasse na sua vida. Amém. Por isso ele disse: eu quero ser o seu pastor. Eu quero ser o seu pastor. Irmãos, como Deus, Ele, nesta noite, assume a figura mais apropriada que pode se identificar com gente como eu e você. Eu creio que numa inspiração divina, Davi, irmãos, pega a nossa humanidade e ele a relaciona com Deus de uma maneira, numa figura tão linda da ovelha e o pastor, que eu gostaria de dizer para vocês hoje à noite, que é bom você saber que como pastor, não há figura mais apropriada de você como ovelha. Diga comigo: eu sou ovelha dele. Eu sou ovelha dele. Amém? Amém. Você é ovelha. Sabe por que Davi diz: nós somos ovelhas? Davi poderia ter usado outra figura de relacionamento. Por que ovelha? Sabe, irmãos, a ovelha é o animal que menos tem capacidade de cuidar de si própria. É incrível. A ovelha é este animalzinho que é incapaz de se cuidar. Em outras palavras, as ovelhas são bastante indefesas. Não sei se parou para perceber, eu já morei no sul muitos anos, 13 anos morando em Curitiba, e eu já tive muitas oportunidades de estar em chácaras, em fazendas, em criadouros de ovelhas. Aqui no norte do Paraná não tem muito, porque é muito quente, mas lá no sul tem muito. Nós temos um acampamento lá em Curitiba, que o irmão vizinho nosso tinha criação de ovelhas. E eu não sei se já pararam para notar, queridos, que a ovelha, se ela estiver num ambiente que se suja, se ela se sujar de lama, a ovelha fica suja o tempo inteiro. Já notou que o gato, quando ele suja, vai comer e suja, ele tem uma facilidade para se lavar com a própria saliva? Os passarinhos tomam banho. Vários animais, você vê, por exemplo, alguns animais que pulam da água e tomam banho, porque não gostam de se sentirem sujas. A ovelha, irmãos, se ela se sujar, o Criador tem que dar banho nas ovelhas.
porque ela não consegue limpar-se sozinha, sabia? Que animal dependente. Por que Davi disse, o Senhor é o meu pastor? Porque às vezes, queridos, nós pegamos umas sujeirinhas aí. Não é verdade? Já tinha parado para pensar nisso, que a ovelha não se limpa? Dizem os estudiosos que a ovelha, irmãos, tem uma dificuldade na visão, que elas são meio que míopes. É verdade? Quem estuda um pouco aí de zoologia, dessa coisa de conhecer o comportamento dos animais, você já examinou o olho de alguma para ver se ela é meio míope mesmo? Mas dizem que as ovelhas têm de fato, enxerga de uma maneira meio distorcida, por isso tem muita facilidade de ir para lugares perigosos e não perceber que estão em lugares que tem perigo. Não é um animal assim muito vivo, elas não conseguem ver o abismo com clareza e muitas vezes caem. Uma das coisas que as ovelhas também têm é bastante teimosia, viu, irmãos? Por que a ovelha, o cuidador das ovelhas tem que usar vara e cajado? Porque algumas insistem na sua teimosia em ir para certo lugar que o pastor sabe que está errado, que indo para ali é perigoso, que ela vai se dispersar do rebanho e precisa lá e dar uma varadinha para trazê-la de novo para o meio do rebanho. As ovelhas, dizem, não têm muito senso de direção. Por isso o pastor tem que ir na frente. Diferente do rebanho de gado, que o boiadeiro vai atrás e o rebanho parece que caminha certinho por onde quer. No caso das ovelhas, ele tem que ir à frente, porque não tem muito senso de direção. E eu estava lendo algo a respeito das ovelhas, queridos, que diz que quanto mais lã a ovelha tem, mais perigo ela corre também. Porque se uma ovelha cair, por exemplo, dentro de um lago, de uma poça de água, de uma lagoa, uma vez que o seu pelo encharca, ele se torna uma espécie que faz ela afundar. Está entendendo? Em outras palavras, aquilo que é bom, aquilo que seria a sua preciosidade, porque a ovelha vale muito pela lã que produz, não é? Irmãos, Davi pega a figura de ovelha para dizer que eu e você somos bem parecidos. Somos bem parecidos. Nós precisamos, irmãos, de pastores, porque de fato somos muito vulneráveis. Tão vulneráveis que Paulo diz: se você acha que é alguma coisa, te cuida, porque você pode cair aonde você achava que não iria cair. Somos ovelhas, queridos, e por isso o Senhor disse: se agarre a mim, acredite em mim, olhe para mim, toma a minha liderança na sua vida, acredite na minha palavra, todos os dias dependa de mim em oração, intercessão, busca-me em cada momento da sua vida, porque eu não vou deixar que você caia. Amém. Amém, queridos? Amém. Nós somos vulneráveis. Você, nesta noite, é incrível como eu, pode sair deste culto hoje à noite vibrando de gozo e de alegria, e deparar com uma situação, hoje ainda, que deixa você totalmente desanimado.
Concorda? Pode estar radiante de alegria e de repente no momento seguinte estar chorando por algumas dificuldades que surgem sem a gente procurá-las, elas vêm. E de repente, queridos, nós sabemos, eu preciso de pastor. Eu preciso de pastor. Queridos, todos nós precisamos. Oh, como nós necessitamos ir nesta noite dizer: Senhor, Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor, porque eu nem sei mesmo, como a palavra diz, eu nem sei por que eu estou assim hoje. O próprio Davi diz outrora: porque a minha alma está triste hoje. Por que hoje eu levantei não me sentindo bem? Por que é que hoje eu não estou legal como ontem? Oh, queridos, como nós precisamos de pastor, não é verdade? Amém. Como nós precisamos de alguém que diz: você está triste, eu tive tristeza também. Jesus disse: eu passei por este momento. Você está radiante de alegria? Sinta que a minha alegria em você, ela te renova. Está entendendo, queridos? O que eu quero lhes dizer hoje à noite é que Ele, como meu e seu pastor, Ele está dizendo: não vai faltar para você ânimo na hora que você estiver desanimado, não vai faltar para você força a hora que você se sentir cansado e incapaz de levar sozinho o seu fardo. Jesus disse: traga para mim o seu fardo. Amém. Aprenda de mim. Está bravo hoje? Jesus disse: aprenda de mim, porque eu sou manso. Que às vezes, queridos, a gente, de repente o eu está dizendo: deixa eu sair da cruz e resolver essa situação. Tem crente que fica bravinho, sabia? E às vezes querem resolver, não é por força e nem por violência, mas alguns às vezes querem. Sim, queridos, Ele sabe dos nossos medos. Ele sabe dos seus medos. Por isso Ele está dizendo: não vou faltar na sua vida, na hora dos seus medos, na hora das suas inseguranças, na hora da sua perda de memória diante de uma psicóloga que vai te entrevistar, aquela última entrevista. Você foi maravilhosamente bem na prova, passou em todos os testes para o emprego do seu sonho, mas depois você depara diante de uma psicóloga que tem uma cara feia, ou como psicólogo, alguém que mete medo em você, e aí você fica tão nervoso. Eu precisei, irmãos, uma coisa que raramente, eu acho que eu fui o único na minha vida até hoje, que eu não passei no teste do Detran, quando eu fui tirar a carteira de motorista, aquele teste psicotécnico. Você não passou também? Não sei, deu um... Como diz o mineiro, deu um trem em mim, irmãos.
Ali eu fiquei como mineirinho mesmo. Eu sou mineiro, né? Cruzeiro deu uma chapada nos santistas aí hoje, meu irmão. Fica triste não, porque perder do Cruzeiro hoje é normal, né? Mas, irmãos, olha, eu quero dizer para vocês hoje à noite, eu perdi um branco na minha cabeça. Tadinho, olha, desculpa, eu não vi que você estava aí, viu, Milton? O Celso disse que nem torce mais, largou esse negócio de futebol, só torce para a neta dele agora. O neto, desculpe. A vida é assim. Mas, irmãos, às vezes é nessa hora. Eu tive minha segunda chance, que aí eu tive que fazer um teste agora, cara a cara com a psicóloga. Está entendendo? E não é que eu passei? Ali eu passei. Eu passei, sabe por quê? Porque naquele momento eu fui na dependência do Espírito Santo. E aquela mulher viu que eu não era um maluco, que eu não era um desequilibrado, irmãos, porque eu comecei a argumentar, né, com aquela mulher e falar do que eu era, como já era pastor na época, né, e elas são bem impressionadas com Jesus dali. Então ele está dizendo, eu vou com você nessa hora da sua perda de equilíbrio. Está entendendo, queridos? É bem prático o que eu quero dizer para vocês hoje à noite. Como quando Deus disse assim, olha, Yahvé é o meu pastor. Amém. E agora, Yahvé, na pessoa do Filho, Jesus, está dizendo, Eloy, Luiz, Milton, eu sou o seu pastor. Amém. Glória a Deus. Eu sou o seu pastor. Quem é o seu pastor hoje à noite? Você pode dizer o que eu estou dizendo? Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos nessa noite olhar para cima e dizer, não tem privilégio maior do que olhar e saber que aquele que fez tudo que existe, existiu e existirá. Ele é o dono de tudo. Amém. Aquele que, na pessoa do seu Filho, o amado Jesus, é o mesmo. João atribuindo a Jesus os poderes de Yahvé, o poder criador de Deus. João diz, todas as coisas foram feitas por Ele. Amém. E sem Ele nada do que se fez foi feito. Tudo é obra das suas mãos. Queridos, que Ele me ama, Ele já me provou. Pastor Daniel leu hoje à noite Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, e eu provo para você que eu sou o seu bom pastor, porque eu dou a minha vida por você. Amém. Amém. Irmãos, imagine hoje Jesus dizendo, olha, você tem tanto valor que eu dou a minha vida por você. Amém. Às vezes nós achamos que Deus não se importa, que Deus não liga para mim, que está entendendo?
Irmãos, Jesus está dizendo: eu dou a minha vida. Para quem? Pela minha ovelha. Eu dou a minha vida. Como pastor, no Salmo 23, ele está dizendo: nada. Isto é, ele é provedor diário, como El Shaddai. Ele é o Deus da provisão, amém? Amém. Ou desculpe, como Jeová Jireh. É o Deus que provê. E aí vem aquela pergunta que muitas vezes as pessoas nos questionam, dizendo: pastor, como Davi tinha perdido um pouquinho do juízo quando ele disse: nada me faltará? Pois está me faltando dinheiro para pagar a minha prestação amanhã. Está me faltando a saúde que eu perdi. Irmãos, o que o Senhor está dizendo: eu sou o seu pastor, e não vai faltar a minha presença para te ajudar na hora que não tiver dinheiro, que não tiver saúde. A minha presença, ela vai ser tamanha que ainda que você ande por vales sombrios, escuros, de dor e morte, eu vou estar com você. Amém. Ele diz: tu estás comigo. O que o Senhor está dizendo, queridos, é que ele entraria como entrou com os amigos de Daniel dentro da fornalha de fogo ardente. Ele não impediu que eles fossem lançados lá, mas ele disse: eu vou com vocês. Ele provê. E se você tem esta noite, bote aqui, como vou fazer como o pastor Messias fala. Olha aqui. Sou Messias que prega assim. Olha aqui. O que ele está dizendo para mim e para você? Que naquela hora que tiver difícil, doendo, seja na sua alma, seja no seu corpo, na hora que tiver a maior necessidade humana sua, Deus está dizendo para você hoje à noite: eu vou estar lá com você. Amém. Nada. E nada significa nada material, nada emocional, nada espiritual, nada é nada. Porque quem tem esta presença tem tudo. Amém, queridos? Amém. Creia nisso hoje à noite. Creia nisso. Jesus é o meu Yahvé. Ele é o meu Senhor, amém? Amém. É o Senhor do Salmo 23. Yahvé, o Senhor. Isto é, ele está dizendo: eu quero ser não o Deus que as religiões, principalmente o Islã, ensina de um Deus distante. O Senhor está dizendo: eu quero ser o seu Deus pessoal. Amém. Como Jeová Jireh, Ele está dizendo que Ele provê cada uma das minhas necessidades, nem sempre no meu tempo, nem sempre na minha agenda, mas Ele provê cada uma delas dentro do seu
maravilhoso propósito. Ele é para mim hoje à noite, ele se revela como Jeová Shalom, aquele que é a minha paz. Paz essa que Jesus disse: eu lhes dou a minha paz. Já pensou você ter a paz de Deus dentro de você, Luiz? Que maravilha, glória a Deus. Você, Luiz 2. Você ter a paz de Deus em você. Amém. Amém? Amém. Se eu estou dizendo que Ele é o meu pastor, Ele está dizendo, como Jeová Shalom, eu sou paz. Amém. Como Jeová Rapha, Ele é aquele pastor que sara as nossas enfermidades. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Quando o Senhor se revelou para Moisés como Jeová Rapha, Ele disse: esse povo que se chama pelo meu nome, esse meu povo, eles verdadeiramente crerem em mim, andar nos meus estatutos, andar nos meus propósitos, crer e andar em obediência. Deus disse: a partir de hoje, eu sou Jeová Rapha, ou o Deus que sara. E quando fala de sarar, está falando, irmãos, muito mais do que as nossas anomalias físicas, os males que nos afligem no corpo. Fala principalmente das enfermidades da nossa alma, estas doenças que remédio não cura, mas Ele traz cura para nós. Há uma música que nós cantamos aqui que diz que Ele é também Yahvé Tsekenu, que significa Ele é o Deus que nos justifica. É aquele que declara hoje à noite para você, quando crê no Evangelho, que você é justificado. Ele é que nos perdoa todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. É aquele que nos faz novo em Cristo. Ele é para mim e para você hoje à noite Yahvé Shammah, o pastor que caminha conosco. Lá no Salmo 23 ele disse: eu sou Yahvé Shammah. Ainda que você ande por vales difíceis, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Ele é Jeová Nissi, o pastor que nos dá vitória diante dos nossos inimigos. Isso no Salmo 23 ele disse: às vezes aqui na terra você acha que parece que aqueles que te afrontam, que te perseguem, estão prevalecendo. Jesus, lá no Salmo 23, o Senhor diz: pode deixar esta parte comigo, porque eu vou preparar uma mesa para você diante dos seus inimigos. Irmãos, nunca pense que você não tem aquele que julga a sua causa. Nunca deixe no seu coração entrar a raiz de amargura, o ódio e o desejo de vingança por ninguém, porque o Senhor está dizendo: eu quero ser para você Jeová Nissi, o pastor que te dá vitória. Amém. Aquele que cuida, aquele que você pode sentir paz no coração e saber que as injustiças que você pode passar por aqui, eu passei por elas, Jesus está dizendo, e não permita que o mal que as situações quer causar na sua alma te prejudique. Leve tudo para Jesus. Amém.
Amém? Irmãos, como nosso pastor, o Senhor está dizendo: nada pode me faltar. Ele dá descanso para o cansado. Ele renova as forças daquele que está dizendo: eu não aguento mais. Ele anima-nos nas horas mais turbulentas da nossa vida. Ele nos honra e nos coroa com alegria na hora da aflição. Ele nos carrega no colo quando não temos força para andarmos sozinhos. Quando Ele é o nosso pastor, Ele está dizendo: nada vai faltar para você. Aleluia! Em outras palavras, queridos, Ele está dizendo: eu sou provisão completa. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu sou descanso para você. Eu te dou direção como ovelha. Eu tomo a sua causa porque eu sou a própria justiça. Amém. Eu te dou paz lá no vale. Eu te dou a vitória quando você acha que perdeu. Amém? Amém. Eu sou a alegria dos homens. Eu sou companhia sua para todas as horas. Não nas horas boas, mas nas horas boas e nas horas ruins. Amém. Sinta nesta noite. Se você vai para uma sala de cirurgia, Ele vai estar comigo. Amém. O Jeová Rafa, aquele que opera junto com as mãos da medicina, aquele que entra e que nada vai me acontecer sem ser a sua permissão. Ele é a certeza até na hora da morte. Eu fico maravilhado, irmãos, quando eu vejo Estevão sendo apedrejado pelo ódio de uma turba de gente pecadora, violenta, que o apedreja em praça pública, e Estevão diz: que maravilha eu erguer os olhos e dizer: eu estou morrendo fisicamente, mas eu posso ver os céus abertos e ver que o Filho do Homem está em pé, dizendo: vem para cá, meu Glória a filho. Deus. Aleluia. Que confiança no pastor! Que certeza, dizendo que na hora da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, até ali o Senhor está dizendo: vem para cá. Foram ditas essas palavras para um malfeitor que se arrependeu ali na cruz, sendo crucificado ao lado de Jesus, quando aquele homem disse: Senhor, eu estou morrendo. Morrendo como um pecador que mereceu, como um criminoso. Mas lembra de mim quando o Senhor entrar lá no seu reino. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo lá. Jesus oferece para mim e para você hoje à noite, meu amado, plena satisfação. Você está satisfeito com Ele? Amém. Plena satisfação. Ele é todo poderoso. Sabia, queridos, que a mais congestionada prisão do mundo é a prisão do nosso querer? A maioria daqueles que a ocupam nunca sai. Eles nunca escapam. Nunca são soltos. E quero dizer para você hoje à noite:
Aprenda a proferir as palavras de Jesus. Seja feita a sua vontade. Amém. Porque, irmãos, o nosso querer é uma prisão terrível. É aquele desejo que o ser humano, depois da queda, passou a ter. Esse desejo de querer coisas. Esse desejo de querer nunca estar satisfeito. Sempre querem algo maior, mais bonito, mais rápido. Quer. É essa insatisfação do querer que o Senhor está dizendo: eu quero ser Shalom na sua vida. Irmãos, já notaram que o ser humano é mais ou menos assim? Como ele precisa de ter o Senhor como seu pastor? Porque parece que nunca está satisfeito. Tem pessoas que buscam aquele trabalho dos seus sonhos. Quando começa, há dias eu estava dizendo para minha esposa, de preocupação com gente da nossa casa, de casa assim, da nossa parentela, que deseja, disputa uma vaga de trabalho, e quando chega lá, acha que aquela primeira semana, aquele primeiro mês, que lugar fantástico. Logo depois do segundo mês já começa uma insatisfação. Já não está gostando do chefe, não está gostando do ambiente, já não está gostando do salário. Era o melhor salário, agora já não é, ganha pouco, faz muito, ganha pouco. Queridos, é uma prisão terrível. Uma prisão. Deseja tanto aquele carro, compra, logo vem depois, por que escolhi esse? Era o melhor no primeiro dia, aquele cheiro de carro novo, não é? Faz um tempo que eu não sinto mais cheiro de carro novo, mas não é gostoso ter o cheiro de carro novo? Mas o carro novo para de cheirar, para. Ele para de cheirar. O senhor não cheira mais, né, o Edson? Não cheira mais. Eu cheiro álcool. Não é verdade? Aquele cheiro do novo. Aí já não cheira mais a casa nova, o móvel novo e até o cônjuge novo. Aí de repente o cônjuge que cheirava já não cheira. Está entendendo? E já era carinhoso, já não carinha mais. Queridos, isso significa que a gente fica dentro de uma prisão, entendendo? Fica numa prisão. Tem alguém aqui preso? Eu quero dizer para você hoje à noite que o segredo de você ficar satisfeito é dizer assim: Yahvé é meu pastor. Amém. Aí nada me falta. Amém? Amém. Nada me falta. Queridos, certa mulher que era leprosa e morava num leprosário. Eu já disse aqui que eu já tive a oportunidade de pregar por muitas vezes num leprosário perto de Belo Horizonte, uma cidadezinha, um lugarejo chamado Citrolândia. Mas há uma história interessante, queridos, de uma mulher
e que um missionário ia lá fazer cultos para levar um pouco de alegria, de paz, de esperança. E num daqueles cultos, no momento de adoração, de louvor, estava cantando, aí de repente aquele missionário teve a inspiração de dizer: há alguém aqui que quer escolher uma canção, uma música para que nós cantemos? E quando ele falou isto, uma pessoa que estava de costas se virou, e quando ele olhou, ele ficou chocado, porque a lepra tinha comido as orelhas, o nariz, os lábios, apareciam os dentes, porque não havia mais os lábios. E aquela mulher então levantou a mão, e quando ela levantou a mão, só estavam os toquinhos dos dedos, porque a lepra já tinha comido todos os dedos. E para a surpresa daquele missionário, a mulher diz: eu quero escolher um hino. E ela então diz: vamos cantar. Quantas bênçãos dize-as, quantas são recebidas das divinas mãos. Ao somá-las, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Conhece esse hino? Quantas bênçãos! Como alguém naquela situação diz assim: quantas maravilhas nosso Deus já fez, quantas bênçãos! Só alguém que tem de fato o Senhor como seu pastor está dizendo: não falta para mim motivo de louvar a Deus. Mesmo sem os dedos, mesmo sem os lábios, mesmo sem meu corpo mutilado pela lepra, ainda assim Ele me abençoa. Amém. Uma outra historinha para terminar, irmãos. Diz que certo homem foi pedir um conselho para o seu pastor. Ele, chegando diante do pastor, era um membro da sua igreja, e ele chega desesperado, e ele então chega e dizendo: eu estou vivendo um colapso financeiro, eu perdi tudo. O pastor olhou para ele triste e disse: você perdeu a sua fé. E ele disse: não, eu não perdi a minha fé. O pastor: não perdeu a sua fé. Então você perdeu o seu caráter? Disse: não, eu continuo tendo caráter. E o pastor então disse: você perdeu então a sua salvação? E disse: não, eu não perdi a minha salvação, eu continuo tendo certeza da minha salvação. O pastor então disse: meu amigo, meu irmão, você tem sua fé, você tem a sua salvação. Parece que você tem tudo então, porque você só perdeu coisas. Você continua tendo fé nele. Amém. Coisas podem ser adquiridas novamente, podem, não podem. E se não conseguir adquirir uma coisa, eu sei. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, acredita em Deus e acredita também em mim, porque lá na casa do papai tem muita morada boa.